De São Paulo para Manaus, são quase 4.000 quilômetros de distância. A geografia da região impõe um custo, o custo Amazônia. Estima que esteja rodando a ordem de 15%. O Distrito Industrial de Manaus reúne 600 empresas que faturaram 68 bilhões de reais em 2011. Fazer chegar os insumos até aqui e escoar o produto final para o resto do país significa superar obstáculos. O grande gargalo são as infraestruturas portuárias e aeroportuárias. O Aeroporto Internacional de Manaus é o terceiro do país em transporte de cargas, perdendo apenas para Guarulhos e Viracopos. E é um dos poucos que fazem esse tipo de operação chamada de cargueiro-poro. São aeronaves que carregam até 110 toneladas de produtos. Cerca de 10% de toda a carga que chega e sai de Manaus passa pelo Aeroporto Internacional Eduardo Gomes. São 60 mil cargueiros e 200 mil toneladas de cargas nacionais e internacionais por ano. Os terminais de carga foram ampliados. Hoje são 3. A gente atenderia a demanda atual em 2 vezes. Então, por exemplo, nós tínhamos uma capacidade de cerca de 20 mil, capacidade instalada, e hoje temos uma média de 10 mil toneladas por mês. No terminal de logística e carga dos importados, a tecnologia é importante para garantir a agilidade. O transelevador, por exemplo, permite o sistema automático para checar o peso, o volume, armazenar e controlar o processamento da carga até a liberação. Por mais que a tecnologia tenha avançado, a burocracia ainda é a grande queixa do empresariado de Manaus. Eles reclamam da demora em liberar as cargas submetidas a um controle maior em função dos incentivos fiscais da Zona Franca. A questão dessa situação da fiscalização, que é muito intensa, e deve ser feita, mas isso poderia ter uma forma mais amena de ser exercitada essa fiscalização. As motos que invadem as cidades brasileiras saem daqui. O índice de nacionalização da fábrica chega a 60%. Componentes produzidos aqui. Mas a indústria depende de 34 fornecedores do Sudeste e do exterior. Da linha de montagem, são produzidas 7.500 motos todo dia. Do controle de qualidade, nem ficam no estoque. Vão direto para a distribuição. Seguem em carretas para este terminal privado às margens do Rio Negro. Aqui elas são embarcadas de Manaus para o Porto de Belém, numa balsa tipo baú. Na movimentação de cargas, o Porto de Manaus perdeu espaço para os terminais privados, realidade que segue uma tendência nacional. Hoje, os 131 terminais de uso privativo do país transportam 69% do volume de cargas. Já os 34 portos públicos movimentaram 30,4% do total acumulado em 2010, segundo a ANTAC. O modal aquaviário responde por cerca de 14% na matriz de transporte de cargas. Nós temos outros problemas, por exemplo, na cabotagem, que nós pagamos um valor muito mais alto por conta da falta de frequência de navios em razão da ausência de portos estruturados. O Brasil tem 44 mil quilômetros de rios. 29 mil são naturalmente navegáveis, mas apenas 13 mil têm uso econômico. No Amazonas, a segurança é uma preocupação. A comunicação via rádio, VHF, telefone satelital não é eficiente. Na rota do combustível, Manaus-Tabatinga, os piratas atacam e assaltam. Ele amarra a tripulação, ele tira o que quer da balsa. Uma balsa dessa transporta 1 milhão de litros, 2 milhões de litros, ele tira lá 20 mil litros, 30 mil litros, passa para uma embarcação melhor, deixa a balsa à deriva e vai embora. Segundo os transportadores de cargas da Zona Franca de Manaus, as estradas também não oferecem segurança. A Transamazônica, aberta na época dos militares, só tem uma parte asfaltada. Outras 2 rodovias são vitais para a região. A BR-319, que liga Manaus a Porto Velho, tem 800 quilômetros e está incompleta. A BR-163, de Belém até Cuiabá, tem promessa de conclusão para 2013. Isso também vai ser um alavancador de melhorias, no tempo, principalmente no tempo percurso. Os extremos da rodovia, a ligação entre o Maitá e Porto Velho, de quase 300 quilômetros, está toda asfaltada. A ponte de mais de 1 quilômetro que liga o Amazonas à Rondônia está sendo concluída.
mas o trecho do meio não tem licença, porque o IBAMA disse que não pode dar licença. Não são só os impactos diretos da construção da estrada, mas também uma série de efeitos que vai ter no desenvolvimento da região e que até hoje não foram apresentados ao IBAMA. Então, esse processo é um processo que depende de ser apresentados os estudos para que o licenciamento tenha continuidade, que é o caso da 319.